Fala aí galera, esse é o Psicologia Interativa e hoje nós vamos falar novamente sobre MBTI. A tipologia de hoje é o INTP. Bem galera, o tipo INTP é conhecido como o arquiteto. Nem sempre ele é conhecido como arquiteto, já que as nomenclaturas mudam de tempos em tempos. Até porque algumas visões acabam fazendo com que mude determinados nomes pelo significado que traz. Eu ainda prefiro essa nomenclatura ao arquiteto, que é uma nomenclatura mais antiga, porque traz a ideia realmente mais abrangente do que é esse tipo de personalidade, né? Com o passar dos anos, o INTJ, que é considerado o cérebro mestre, passou a ser chamado de o arquiteto, e o INTP, que é o arquiteto, passou a ser chamado de o pensador. Mas eu ainda acredito que as nomenclaturas antigas sejam melhores. Ali, por volta de 2010, mais ou menos, que era a época que eu estudava bastante MBTI, o MBTI tinha essas nomenclaturas. Hoje, com o passar do tempo, acabou perdendo esse tipo de nomenclatura, talvez pelo enaltecimento do INTJ, já que ele era chamado de cérebro mestre e trazia várias características como se fosse a supremacia do MBTI. Coisa que eu já expliquei no vídeo sobre o INTJ mesmo, que não é muito válido, já que o INTJ aí, apesar de ser uma personalidade sim muito inteligente e existirem muitas pessoas que estão no poder, que são INTJ, que realmente têm muita inteligência, o INTJ não são só qualidades. Então não dá pra gente ficar olhando pro INTJ como se ele fosse só qualidades e para as outras personalidades como se todas atingissem a sua supremacia sendo um INTJ, por exemplo. Isso não é muito conveniente. Mas voltando para o assunto, falando a respeito do INTP, então eu vou abordar ele aqui como o arquiteto. O INTP é uma personalidade que ele é muito parecido com o INTJ em várias características, mas eles se diferem em algumas questões, assim. Como, por exemplo, quando você vai falar o INTJ, ele tem a tendência em ter um plano muito bem formulado, tá? Mesmo o INTJ bem desenvolvido, que vai trazer a sua característica ali de extroversão mais acentuada, ou seja, vai conseguir expressar aquele seu pensamento e não vai ficar preso só no plano, né? Ele vai conseguir planejar um plano muito bem feito, que é a especialidade do INTJ, e vai conseguir concluir o plano, né? Muitas vezes o INTJ ele tem uma característica aí de se desviar da conclusão do plano e não executar. O ENTJ já tem mais a característica de executar. E onde entra o INTP nisso? O INTP ele tem uma ótima visão do todo, uma excelente visão do todo, mas ele pega e ele não faz um plano para concluir o todo. Ele pega, ele olha o todo e foca no mais importante, né? O lado negativo disso é que o INTP ele pode acabar não focando, não tendo a noção das demandas que vem por trás, né? Que vem depois daquela primeira execução dele, né? Ou seja, ele vai pegar uma primeira ideia e executar, provavelmente a ideia principal, mas não quer dizer que ele vai ter um plano como o INTJ e ver na frente. Ele pode perder o senso de urgência. Ele tem o senso de prioridade, mas não tem o senso de urgência. Isso pode afetar um pouco a execução de determinadas coisas a longo prazo. Ele acaba sendo muito melhor em decidir o que priorizar em curto prazo, né? Até porque é uma personalidade introvertida, então ele consegue priorizar muito bem em curto prazo, ele dá aquela pensada e já sabe ali aonde direcionar a sua atenção, né? Ele consegue fazer uma varredura quase como se fosse um computador mesmo, uma varredura intuitiva, né? Já que a sua característica, a sua função auxiliar, ou seja, a função auxiliar ali, a segunda função predominante é a NE, né? E a sua função dominante, a sua primeira função é TI. Ou seja, ele tem um pensamento extrovertido e intuição extrovertida. Só que a gente tem que analisar aqui que uma personalidade que, mesmo quando ela é introvertida, a característica que vai pesar nela primeiro vai ser a característica extrovertida. Ou seja, uma personalidade introvertida vai ter uma característica dominante introvertida e vai ter uma característica auxiliar extrovertida. É sempre assim, esse é o padrão, pelo menos quando a gente fala de MBTI. Só que essa característica auxiliar extrovertida vai ser o filtro onde a pessoa vai buscar informações, era como um jeito didático de se aprender como funciona a personalidade, é que ela, por exemplo, no caso do INTP, N é extrovertido, característica secundária, função auxiliar.
pensamento introvertido, função primária, função dominante. Então, ela vai buscar informação através da sua NE, vai jogar para o pensamento introvertido, ou seja, o pensamento introvertido ali é muito bom em tirar conclusões e pegar e fazer direcionamentos, ou seja, NE, intuição extrovertida, está olhando o todo, né? Tem aquela visão do todo, busca esse todo, joga para o pensamento introvertido, toma uma decisão e expressa novamente através da NE. Diferente, por exemplo, do ENTP, que já vai ter a NE como dominante, já vai expressar essa característica de intuição extrovertida antes mesmo de ter uma característica de pensamento introvertido. Dessa forma, por exemplo, o ENTP, como ele vai ter o pensamento introvertido, mas com característica secundária, o que ele vai fazer? Ele vai se expressar na NE, ele vai buscar informação e vai se expressar. Na verdade, ele acaba nem buscando informação, ele já se expressa, e quando ele comete algum erro, de repente alguma gafe aí, aquilo vira socialmente um freio para ele, e ele para e pensa, ou seja, pensamento introvertido, né? Quando você começa a olhar as funções dessa forma, fica muito claro que as funções não são tão complicadas assim quanto parece. Dessa forma, a gente começa a entender um pouco melhor sobre o funcionamento, né? A expressão das funções realmente, e como que elas funcionam, e a clareza com que isso pode ser apresentado a nós e utilizado para a nossa compreensão de nós mesmos e de nós no mundo e das outras personalidades que envolvem o MBTI. Uma questão aqui para se pensar é que, por exemplo, uma característica dominante em qualquer personalidade tem algo por volta de 50% de dominância, tá? Só para a gente ter uma noção, de uma forma didática, assim. Já que ele tem por volta de 50% de dominância, a característica auxiliar vai ter algo por volta de 30% de dominância. Ou seja, as duas características que definem uma personalidade é a primeira e a segunda, a dominante e a auxiliar. Dessa forma, quando você tem, por exemplo, uma característica dominante de pensamento introvertido e intuição extrovertida, você vai entender ali, por exemplo, que para o INTP é 50% pensamento introvertido e 30% intuição extrovertida. Ou seja, a intuição extrovertida vai passar pelo crivo do pensamento introvertido e ainda vai ter uma funcionalidade somente de 30%. Por isso, no INTP, a característica de intuição extrovertida ela acaba sendo mais funcional do que no ENTP, por exemplo. Isso não é uma questão de, por exemplo, falar que uma personalidade é melhor ou pior do que a outra de uma forma geral, mas somente apontar no que é melhor, no que é pior, de forma a conceber somente as características da personalidade. Você, por exemplo, tem uma característica inferior, tipo uma sensação extrovertida fraca, como é no caso do INTJ, por exemplo. Eu estou usando o exemplo do INTJ porque eu quero falar da sensação extrovertida e é ele que tem a sensação extrovertida bem fraca. Não quer dizer que você não possa desenvolver essa característica de sensação extrovertida de forma a ela ficar mais forte, né? A ponto de te auxiliar naquelas questões que você são muito dificultosas na sua vida, né? Por outro lado, o INTJ, por exemplo, tem a sua característica de sentimento introvertido fraca também, né? E, basicamente, essas duas características seriam os outros 20% restantes da questão das funcionalidades dessa personalidade. Mas não quer dizer que essa característica de sentimento introvertido, que é a terceira função do INTJ, não possa ser fortalecida, né, conforme ele dá mais ouvidos aos seus sentimentos, né, as características sentimentais, ou, de forma mais abrangente, em volta da função sentimento, que abrange, quando a gente fala de função sentimento, abrange muito mais do que apenas sentimento. E de forma a ele expressar isso, de não ser somente um sentimento introvertido, como característica terciária, mas às vezes essa característica subir para uma característica primária e ou secundária, e expressar o sentimento de forma não introvertida, mas sim extrovertida. Se a pessoa passa a falar aquilo que ela sente, né, e o sentimento, inevitavelmente, por mais que ele não seja de uma forma tão robótica, vai estar relacionado a falar sobre sentimento, sim. Não é só isso, mas é isso também. E se ele passa a falar de sentimento, ele passa a explorar aquela característica que dele seria, no caso, uma característica dificultosa. Então, ele passa a dar expressão a uma característica que é fraca dele, e assim isso passa a não ser mais o tendão de Aquiles dele.
Quando a gente fala do INTP, por exemplo, a característica mais fraca dele, que eu diria ali é por volta dos 10% de dominância, ou talvez só 5%, é o sentimento extrovertido. Ou seja, o INTP tem uma dificuldade enorme de falar a respeito de sentimentos, dessa forma mais roboticamente falando. Ao contrário do ENFJ, por exemplo, ou do ESFJ, que tem a sua característica dominante, uma característica de sentimento extrovertido. Ou seja, a personalidade ENFJ é uma personalidade idealista. Dessa forma, por exemplo, uma personalidade idealista é uma personalidade que defende seus ideais. E ideais estão diretamente relacionados, não se limitam a isso, mas estão muito relacionados à ideologia. E quem defende uma ideologia muito bem, no caso, seria então o ENFJ. Dessa forma, você pensa, se o INTP tem essa característica mais fraca e o ENFJ tem essa característica mais forte, aquilo que o ENFJ tem mais facilidade de expressar é justamente aquilo que o INTP vai ter muita dificuldade de expressar. Por exemplo, questões, relacionadas a uma ideologia. Talvez para ele será fácil até compreender intelectualmente, até porque a pessoa pode ser mais reflexiva e entender, mas ela não vai ver necessidade de expressar isso. Isso pode ser bom e isso pode ser ruim. Vai depender se a pessoa que tem essa personalidade, se ela se limita por uma característica não desenvolvida, se isso é o tendão de Aquiles dela e ainda puxa ela para trás, ainda é uma âncora porque é uma coisa que realmente não é bem desenvolvida, ou se é uma coisa que ela desenvolveu bem, só não acessa, só não utiliza, porque isso atrapalharia o modus operandi dela e aquilo que é uma prioridade. Até porque a nossa personalidade, mesmo que seja uma orientação natural, algo que a gente faz por causa de um temperamento, uma coisa subjetiva inerente a, muitas vezes, uma total escolha, né? Porque está relacionado a algo que nós já nascemos com, algo que nós já somos, mesmo que não seja totalmente uma escolha, parte disso é uma escolha e intervém diretamente no nosso processo. A questão é que, ao mesmo tempo que uma característica é dominante, nós escolhemos que ela seja mais dominante ainda a partir do momento que nós damos mais atenção a ela. Isso quer dizer, por exemplo, que se você é INTP tem uma característica de FE fraca, você vai ter que desenvolver essa característica para não ficar preso a uma trava, por exemplo, por não ser uma pessoa que sabe expressar essa questão dos seus ideais e tal, dos seus princípios, né? Isso é muito importante deixar claro. O INTP é uma personalidade assim que tem uma habilidade muito prática, muito boa. É uma personalidade que, no geral, ele pode ser chamado de o pensador também. E isso faz sentido porque ele realmente se torna absorvido pelos seus pensamentos, uma vez que ele se concentra numa determinada ideia, numa determinada reflexão. Ele tende a levar isso de uma forma muito longe, muito séria, e querer saber das ideias científicas e filosóficas por trás das coisas de forma profunda. Isso é muito interessante. Por exemplo, se você quiser identificar um INTP, olhe, por exemplo, o filme Sem Limites, do personagem Ed Murray, feito pelo ator Bradley Cooper, onde o cara ele tem uma concentração muito grande. Lógico que isso depois de começar a usar uma droga, ele tinha um déficit de atenção, mas isso é conceito do personagem e tal, não da personalidade em si, né? É como se fosse, talvez ali, a gente poderia falar até um INTP no seu quadro mais fraco e depois um INTP no seu quadro mais forte. Sendo que no decorrer do filme, a gente fica um pouco na dúvida ali se ele é um INTP ou um ENTP. Algumas características dele puxam mais para aí. Mas justamente por ser uma personalidade mais bem desenvolvida, ele tem uma expressividade muito boa. Isso faz com que ele não exatamente seja um INTP extremo ou um ENTP extremo. Você vê que a característica aí é um pouco mais dominante, porque ele reflete muito bem o que ele vai fazer, ele se mantém muito concentrado e ele faz essa capacidade dele de fazer uma varredura do ambiente também é muito boa. Com um atenuante, ao mesmo tempo positivo e negativo, falando do personagem, né? Nesse sentido de que ele tem uma personalidade que foca muito bem no objetivo, ele faz muito bem a varredura, ele sabe no que se concentrar, no que se focar, e ele tem um a mais, que é uma característica que seria mais comum do INTJ, por exemplo, que é de planejar um pouco melhor as coisas, mas ao mesmo tempo ele é tão empolgado no sucesso dele, ele começa a fazer tanto sucesso
com as coisas que ele começa a se desenvolver na vida, né? Quem já viu o filme sabe que ele tem uma ascensão social muito grande. Quem não viu e quiser ver vai achar muito legal, principalmente se você tem um tipo de personalidade em INTP. Ele tem uma ascensão social muito grande e, de repente, ele esquece algumas coisas, né? Ele dá alguns moles, muito comum do INTP e do ENTP, né? Se fosse uma personalidade em INTJ, provavelmente não daria esses moles, mas talvez não teria tanta facilidade de se focar nas ações, né? Uma por trás da outra. Que o INTJ, às vezes, é esse ponto fraco dele. Ele está muito focado no plano e pouco focado em seguir o plano, né? O INTP, por outro lado, ele já segue um plano, mesmo sem ter um plano totalmente formado. Isso traz um conselho para a gente, né? Para dar para esse tipo de personalidade. O ponto fraco do INTJ é ter um plano e às vezes não conseguir executar. O plano fraco do ENTP é não ter um plano totalmente delineado e acabar deixando alguma coisa importante passar por estar focado demais naquilo que ele está fazendo, que está dando certo, está desenvolvendo, e de repente um estalo, nossa, esqueci de uma coisa extremamente importante, que é exatamente o que acontece com o personagem no filme, né? Eu diria que é um personagem que calha mais mesmo para INTP. Ele tem algumas características de ENTP, umas de INTJ, mas no geral mesmo, até pelas grandes falhas dele, seria aí uma característica INTP mesmo, alguém que se foca muito, sabe fazer tudo, se focar, desenvolve o projeto, entra em estado de fluxo. Quem aí já leu sobre alguma coisa sobre estado de fluxo vai saber o que eu estou falando. Entra em estado de fluxo, fica totalmente focado e concentrado naquilo que está desenvolvendo, mas acaba deixando passar ali algumas coisas importantes justamente por estar nesse estado de fluxo. E aí, de repente, dá um estalo, acontece alguma coisa socialmente, ele fala, nossa, deixei de resolver aquele problema, deixei de dar atenção para aquilo, né? Muito comum, por sinal, de ENTPs e ENFPs que têm intuição extrovertida, né? Que é a característica secundária desse tipo aí. A característica que ajuda a desenvolver, né? Falando assim de funções, é o pensamento extrovertido. Tanto que você vê que, por exemplo, o INTJ ele tem intuição introvertida, que é justamente o que faz com que ele fique no plano, porque o plano é cada vez mais criativo e tal, cada vez melhor, é uma intuição. Como é uma intuição introvertida, é uma criatividade introvertida. Criatividade introvertida para alguém que tem a função de julgamento, né? Você já vê, fazer o melhor plano possível, muito típico do INTJ. O ENTJ, ele tem a intuição introvertida como secundária, né? Então ele já acaba não sendo muito escravo do seu plano, mas você vê que também ele é alguém que faz muitos planos, né? O INTJ ele tem, só que ele tenta traçar uma linearidade e executar. Ou seja, essa característica tem a ver com a característica dominante dele, que é o pensamento extrovertido, comum do ENTJ e do ESTJ. Se você é um INTP e tem dificuldade com a execução de projetos e tal, já tenha em mente que para você ter um plano melhor, você terá que desenvolver a sua intuição introvertida, né? Já que você tem pensamento introvertido e intuição extrovertida. Então você vai ter que desenvolver melhor sua intuição introvertida e o seu pensamento extrovertido, de forma a conseguir impor ao ambiente aquilo que você pensa e traçar uma meta junto de uma intuição introvertida bem construída para um plano bem construído. Ou seja, a sua maior fraqueza é construir um plano e executar, se você é INTP. Então, passe a se focar, traçar um plano, né? E tente traçar um plano simples, com as coisas mais importantes, e executar esse plano, né? Já que é a sua característica INTP, mas também reconheça, né, que você, como INTP, não será escravo de um plano, né? Não é a sua característica dominante. Esse é um jeito de você combater uma fraqueza, mas não é um jeito que a sua personalidade se sobressai. É só para você não ficar dependente de acontecimentos externos que te façam ali ter aquele estalo e lembrar, nossa, estou esquecendo de uma coisa extremamente importante e deixei para a última hora, por exemplo. Porque fiquei tão focado, mas tão focado em uma outra coisa que eu estava envolvido,
que acabei deixando esse detalhe extremamente importante para depois. O INTP tem uma característica muito interessante também, mas extremamente interessante mesmo, que é a precisão linguística dele, tá? É uma personalidade que tem uma precisão tão grande, mas tão grande com aquilo que é falado, que ele enxerga inconsistência e incoerência em qualquer lugar, em qualquer situação, qualquer pessoa que fale, né? Assim, com qualquer NT, né? Qualquer personalidade racional, na maioria das vezes, tem dificuldade de aceitar credenciais, por exemplo, como autoridade, né? Você não vai aceitar a autoridade de um chefe, de um coordenador, supervisor, de um diretor, de um presidente da empresa só porque ele é presidente da empresa, né? Provavelmente nem do presidente da república, né? Nem de qualquer outra situação só por causa disso. Você vai querer ver aquilo que ele fala, né? Então, você é uma personalidade, se você é INTP ou conhece algum INTP, você já sabe que são personalidades que dão muito mais valor à mensagem que está sendo dita, que está sendo expressa, do que a pessoa que está expressando a mensagem, né? Então, quando você vê uma incoerência, uma inconsistência, você se toca naquilo rapidamente. Isso é comum também do ENTP, no sentido de que o ENTP ele sempre ganha os debates em que ele se envolve, quase sempre. Quando a gente fala da personalidade ENTP, a gente sabe que a gente está falando de uma personalidade que não aceita muito perder discussões, por exemplo, né? Aqui no vídeo eu falei a respeito do ENTP, ele gosta muito de ser advogado das suas opiniões e reforço novamente isso. Não como uma crítica, é só uma opinião, como eu sempre digo. Toda personalidade tem qualidade e tem defeito o tempo todo, mas essas são as qualidades e os defeitos de cada personalidade. O ENTP, como ele está muito acostumado a advogar a sua opinião, lógico que não é o único que faz isso, né? Aliás, eu acho que a gente vive numa sociedade onde as pessoas advogam demais suas opiniões, e o ENTP ele é que tem mais essa capacidade. Não que ele não seja capaz de olhar como um todo, ele é capaz, até por ser uma personalidade ENT, ele quer sempre descobrir o que está por trás das coisas, mas ele é uma personalidade que advoga muito a opinião. Quando ele tem uma convicção, ele vai querer ganhar aquela discussão o tempo todo. E o ENTP ele seria justamente o tendão de Aquiles, que todo mundo sabe que o ENTP não gosta de encarar, que é quando alguém sabe discutir melhor do que ele. Porque o ENTP identifica essas inconsistências do ENTP, e o ENTP está muito mais focado em ser juiz do que ser advogado. Ou seja, ele está muito mais focado em saber a precisão da opinião do que quem está dando a opinião, do que defender a própria opinião até mesmo, né? Ele não quer defender ali a sua opinião. O ENTP ele não quer falar o que ele está certo, que ele está melhor do que o outro, que ele tem uma opinião mais forte do que o outro. Ele está focado na situação, interpretando a situação e querendo expressar a opinião dele como juiz da situação. Ou seja, ele já fez uma análise global e dá o discernimento dele, dá a diretriz dele, a conclusão final, né? Ele faz o julgamento dele. Ao contrário do ENTP, por exemplo, que vai defender a opinião dele até o fim. Então o ENTP está muito mais para juiz ou júri, o ENTP está mais para advogado. Então seria justamente a personalidade ali que põe uma vírgula, né, no ENTP e fala, pera lá, não é bem assim não, a gente sabe de algumas coisas aí que estou sentindo inconsistência nesses seus argumentos, né?